Nós vamos começar falando sobre determinantes. Embora determinante seja um conceito eminentemente algébrico, nós vamos abordar do ponto de vista geométrico. Sim, para dar uma mínima perspectiva histórica, o determinante surge naturalmente da resolução de sistemas de equações lineares. O caso 2 por 2, vamos dizer, mais simples, ele já aparece lá no Ars Magna, Cardano, aquele que publica as fórmulas de resolução de equações de terceiro e quarto graus. Se você resolve um sistema de equações com números, você chega lá na solução, mas não fica muito claro que existe uma fórmula geral. Mas é natural você pensar assim, que é um sistema assim. Pode botar N equações, então vamos botar um caso assim mais simplesinho, né? Então pega essas duas equações e tenta resolver. Resolvendo dessa maneira, deve sair uma fórmula geral para x1 e x2 em função de B1, B2, A1, A2, A21, A22. Né? Uma maneira natural é eliminar, supondo que tudo vá dar certo, vamos eliminar a variável x2. Então aqui a gente pode pegar isso aqui tudo, né? Multiplicar por A12 sobre A22 e subtrair. Você faz essa menos isso daqui. Então aqui você vai ficar com A11 menos A12, A21 sobre A22, x1. Aliás, aqui já vou botar no mesmo denominador, né? Aqui você foi feito para isso, né? Esse elimina esse, e aqui você fica com, também colocando no mesmo denominador, A22 B1 menos A12 B2 sobre A22. Bom, supondo que está tudo dando certo, podemos cortar esse cara daqui, e a gente tem então x1 igual a, vou botar assim, B1 A22 menos A12 B2 sobre se você fizer a mesma coisa para calcular o x2, esse mesmo bicho aqui vai aparecer no denominador. Não que esse aqui não tenha também sua importância, mas esse cara aparece no denominador. Se você fizer com 3, com 4, com n, tem um cara que aparece, vamos dizer, é evidente que aparece o mesmo cara no denominador aqui. Tem umas coisas menos evidentes que acontecem no numerador também, depois a gente comenta. Então esse cara bom, e claro, esse denominador aqui aparece desde que ele seja diferente de zero, e aos poucos as pessoas vão se dando conta de que o sistema só vai ter solução, o sistema N por N só vai ter solução única, a solução vai existir e vai ter uma só sempre, sem só ser esse cara que tem que aparecer no denominador é diferente de zero. Por algum motivo ele é chamado de determinante do sistema. Mas ele, para nós, ele apareceu quando nós tentamos
atribuir um certo volume, né, uma certa área, a um par de vetores, V1, V2. Nós tentamos atribuir uma área a um par de vetores, quer dizer, uma área, um paralelogramo formado pelos vetores V1 e V2, e estudamos isso, estudamos algumas propriedades e vimos que se V1 for igual a A1, A21, V2 igual a A12, A22, então essa área de V1, V2 com um sinal dava exatamente esse cara aqui, A11, A22, menos A12, A21. Ele também nota assim, né? O determinante. Então, talvez a gente tenha sorte e, se a gente deixar de lado a perspectiva algébrica e tentar atribuir a 3 vetores o volume do paralelepípedo que eles geram, talvez a gente chegue em algo parecido. Tem a ver com isso, e quem sabe até tem a ver com esse negócio aqui também. Então eu vou adotar esse ponto de vista. É claro que essa história, assim, historicamente, isso dá muitas voltas, né? O determinante, dessa forma, aparece em 1500 e pouco, determinando 2 por 2, depois ele vai se desenvolvendo e lá para 1700 e tanto, será que ele vai começar a tomar forma, e é também já em 1700 e muito, perto de 1800, por aí, que se tem essa interpretação geométrica do determinante. Então, de certa forma, vou inverter o processo histórico, vou partir do ponto de vista geométrico e tentar chegar em alguma coisa que preste. Então, o nosso ponto de vista é o seguinte: eu pego U, V e W, 3 vetores, e agora, acho que quando eu falar que estão em R3, eles são ternos ordenados, mas são vetores flechinha em R3. Tá? Então a gente tem aqui, sei lá, U, V, W, e aí a gente constrói um paralelepípedo com esses caras. Assim, e tenta atribuir um volume a esse paralelepípedo. Então, vamos tentar aqui criar uma função ômega de UVW igual a volume esse paralelepípedo, ele é o conjunto dos caras da forma S, assim, RU mais SV mais TW com RST, os 3 no intervalo 0,1. Ou pensando assim, RST pertencente a R0,1 ao cubo. Você pode pensar assim, é como se você pegasse aqui RST, aí pega aqui 1, pega esse cubo, formado aqui, aí pega no espaço aqui, você pega agora U, V, U, V, W, então os mesmos que lá, né? E transforma, é como se você fizesse a transformação linear, que pega esse vetor é 1, esse é 2, esse é 3, leva o E1 no U, o E2 no V, o E3 no W,
E aí esse cubo vira o nosso paralelepípedo lá. Então eu estou interessado no volume desse bicho aqui como uma função de U, V e W. E a exemplo do que eu fiz com 2 vetores para a área, vamos começar tentando obter propriedades para essa função, de tal maneira que depois a gente possa concluir alguma coisa a partir das propriedades. Então, a primeira propriedade que nós vamos colocar é que ômega, talvez a propriedade zero que eu vou colocar é a seguinte: se esses 3 caras forem linearmente dependentes, sim, então o volume é zero. Então, primeira propriedade, ômega de U VW igual a zero se U, V e W forem linearmente dependentes. Essa é incontestável. Segunda propriedade já vai ter ela merece alguma controvérsia. Se você fizer ômega de TU VW ou ômega de U TVW ou ômega de UV TW, isso tem que ser T ômega de UV W. Aqui a controvérsia é a seguinte: quando T é positivo, razoável, né? Você multiplica uma das dimensões por T, o volume sai multiplicado por T. O problema é que quando T é negativo, deveria botar um módulo. Se eu admitisse o volume como uma coisa sempre positiva, eu já vou meio que partir da experiência do caso de dimensão 2, em que a gente, em um certo momento, chegou à conclusão que era melhor abrir mão da propriedade de que a área tem que ser positiva para ganhar alguma coisa algebricamente melhor. Então, nós admitimos a área com sinal. Bom, a gente está fazendo a área com sinal, se a gente precisar da área mesmo, é só pegar o módulo. Mas a álgebra ficava melhor. Então, isso aqui eu vou meio que adotar em nome um pouco das vantagens algébricas que isso pode ter. Então, aqui passa a ser um volume com sinal. A terceira propriedade tem as mesmas, tão controversa quanto, que é ômega de U1 mais U2V W igual a ômega de U1V W mais ômega de U2 VW. Tem que valer também ômega de UV1 mais V2 W igual a ômega de UV1 W mais ômega de UV2W e ômega de UVW1 mais W2 igual a ômega de UVW1 mais ômega de UVW2. Essa aqui realmente ela só funciona se a gente admitir que o volume tem sinal. Porque a gente aprendeu isso no caso 2x2. Né? Quando você bota aqui o V1 e V2, fazendo a área. Então, a área de U com V1. Aqui tem U, aqui tem V1, aqui tem U de novo. Agora aqui tem V2, aqui é o U de novo. Essa área mais essa, tudo bem, dá igual a essa aqui. Ó. Eu tiro esse triângulo aqui, coloco ele do lado de cá, e essa área é igual a essa mais essa.
Mas a gente sabe que a coisa não é tão inocente assim. Se eu tiver o mesmo U aqui, botar aqui o V1, aí U com V1 dá uma coisa assim, U, V1. Agora se eu coloco um V2 para cá, boto um aqui assim, isso é bidimensional. Então, agora o V1 mais V2 é esse aqui. Olha só, esse paralelogramo, se eu prolongar essa reta para cá, esse paralelogramo aqui tem essa base e tem a altura, que é a distância entre essas duas retas. A altura desse paralelogramo é a mesma altura desse paralelogramo aqui. E esse paralelogramo de cá tem a mesma base que esse daqui e a mesma altura que esse aqui. Quer dizer, se eu pegar esse paralelogramo e andar com ele até aqui, ele fica aqui assim. Então, o paralelogramo com lados amarelos e o paralelogramo com lados laranja juntos dão esse paralelogramo aqui, em termos de área. Mas esse é a área de U com V1, esse aqui é a área de U com V2. Então a área de U com V1 mais V2, na verdade, é a área de U com V1 menos a área de U com V2. Então, para quem não pegou isso da primeira vez, última chance. Então isso é uma paulada. Aqui, ou você realmente admite áreas com sinais, ou você vai ter que dizer que a área de U com V1 mais a área de U com V2, na verdade, a área de U com V1 mais V2, às vezes vai ser a soma, às vezes vai ser a diferença. E, na verdade, pode ser, esse aqui pode levar menos, o outro mais, fica meio difícil. Mas, se a gente admite que a área possa ter um sinal, a coisa encaixou em R2. Aqui seria a mesma coisa, né? Você pode pegar um paralelogramo assim, com uma base aqui, um vetor para cá, depois pegar a mesma base, outro vetor para cá, o volume dessa com o volume dessa vai dar um volume assim. Mas se o primeiro vetor for aqui em cima e o segundo descer, quando você fizer o volume dessa base com a soma, que é menorzinha, na verdade vai dar a diferença dos volumes. Não sei se todo mundo enxergou isso, coisas boas a fazer desenhos ou fazer um programa de computador que mostre isso em diversos casos, e principalmente sentar a bunda e estudar, passar 2 horas pensando nisso, nada substitui esse exercício feito sentado. Pode fazer andando também, Está muito bom para pensar. Bom, então, o fato é que eu vou tentar isso aqui pensando que essa propriedade, colocar isso aqui, admitindo que o volume possa ser negativo, parece ser um bom caminho. Bom, eu ainda não dei uma unidade de volume. Certo? O que falta aqui é dar uma unidade de volume. Estou dizendo que o volume tem essas propriedades, mas eu preciso dar unidade. Significa o seguinte: pegar alguma coisa e dizer, o volume desse é tanto. Então, a unidade de volume, naturalmente, é o seguinte: você pega a base canônica, E1, E2, E3, e diz que o volume dela é 1. Se nós estivéssemos na Inglaterra ou nos Estados Unidos, obviamente eu ia inventar uma medida de volume, sei lá, um paralelogramo todo esquisito, sei lá, que na Inglaterra fosse, sei lá, o tamanho do braço do rei com o pé da rainha, com mais a cabeça do príncipe herdeiro colocados num ângulo não sei qual. Isso ia ser a unidade de volume lá do Reino Unido. Mas aqui
nós vamos fazer uma coisa assim simples. Então, digamos que a gente quer um negócio assim. Vamos ver. Eu olho para isso e digo, ó, já está no papo aqui a fórmula. Se eu tiver as coordenadas dos vetores, eu vou saber calcular o volume em função das coordenadas. Talvez uma primeira coisa para observar é o seguinte, é que se eu trocar a ordem de dois vetores, vai trocar o sinal. Porque olha só, imagina que eu tenho aqui ômega de UVW e vamos comparar com ômega de VUW. Vamos fazer o seguinte, ó, ômega de U mais V W, esse cara é zero. Porque dois repetidos, linearmente dependentes, zero. Agora, usando essa propriedade 3 aqui, eu posso abrir aqui e posso abrir aqui. Então, isso aqui vai dar ômega de U mais V W mais ômega de V U mais V W. Agora eu posso abrir aqui. Isso aqui é ômega de U W mais ômega de U V W mais ômega de V U W mais ômega de V VW. Só que aqui tem dois repetidos da zero, aqui tem dois repetidos da zero. Essa soma aqui é isso, que é zero. Então, esse mais esse dá zero. Então, um é menos o outro. Então, trocando a ordem, o que significa que eu não preciso escrever aqui o seguinte, aqui ômega de E1, E3, E2 é igual a menos 1, que ômega de E2, E1, E3 igual a menos 1, e que ômega de E3, E2, E1 também igual a menos 1. É claro que essa troca que eu fiz com U e V aqui, vale também com U e W, V e W, é o mesmo raciocínio, né? Por outro lado, se eu trocar duas vezes, o sinal volta. Quer dizer, se eu fizer ômega, se eu trocar o E1 com o E2, botar aqui E2, aí botar o E1 aqui, troca o sinal, mas se eu trocar de novo, botar o E3 aqui, o E1 aqui, isso aqui tem que dar 1. Tem mais algum? Tem, né? Deve ter mais um. Então aqui falta o ômega de E3, E1, E2, trocar esse, deu menos 1, depois trocou de novo, tem que dar 1. Então esse volume com o sinal que eu estou procurando tem que ter essas propriedades aqui. A troca de sinal ômega de UVW igual a ômega menos ômega de VUW, ômega de WVU igual a menos ômega de UVW e ômega de UWV igual a menos ômega de UVW. Então vamos. Olha, eu acho que agora, se eu quiser olhar para os vetores, isso é assim, ó, eu tenho o U, tem coordenadas A11, A21, A31. O V é igual a A12, A22, A32. O W é igual a A13, A23, A33.
Claro que isso aqui é uma homenagem à matriz AIJ, né? Se eu fizer isso, eu posso escrever assim, ó, U é igual a A11 é 1 mais A21 é 2 mais A31 é 3, V igual a A21, A12 é 1 mais A22 é 2 mais A32 é 3, e W é igual a A13 é 1 mais A23 é 2 mais A33 é 3. E agora eu escrevo, substituo cada um deles aqui em ômega de U VW, uso o que está escrito aqui e chego numa fórmula. Eu não sei se eu faço, porque eu fico com medo de ofender a inteligência de vocês fazendo a conta que vocês, obviamente, são capazes de fazer sozinhos. Mas acho que eu vou fazer porque eu não sei a fórmula de cor. Vou apagar as propriedades que eu sei de cor. Por algum estranho motivo, para mim é mais razoável saber essas propriedades de cor. Elas fazem mais sentido para mim do que a fórmula. Então, agora, vamos calcular ômega de U. Bom, vamos botar esse cara daqui, então é igual a ômega de A11 é 1, mais A21 é 2, mais A31 é 3. A12 é 1, mais A22 é 2, mais A32 é 3. A13 é 1, mais A23 é 2, mais A33 é 3. Bom, vamos tentar economizar algumas coisas, né? Só vai valer, é claro, quando eu vou pegar, aqui abrindo, né, eu vou pegar uma dessas parcelas aqui, uma dessas, e cada uma vai dar um termo. Então, em princípio, eu teria 3 vezes 3 vezes 3, 27 caras aqui. Só que, se eu escolher aqui o cara que tem o E1, não adianta eu escolher aqui um cara que tem E1, que vai dar 0. Vai ter 2 caras linearmente dependentes. Também não adianta mais escolher o E1 aqui. Então, se eu escolher o E1 aqui, só tem 2 possibilidades aqui, e aí só sobra uma aqui. Então, na verdade, só tem 6 termos. Então, o primeiro, vamos fazer assim, ó, escolhendo o E1 aqui, esse A11 sai, digamos que eu escolha o E2 aqui, A22 aqui, aí eu tenho que escolher o E3 ali, A33, aí eu tenho ômega, vou deixar assim, E1, E2, E3, isso aqui é 1. Depois, escolhendo ainda o E1 aqui, eu vou ter A11, aí eu posso escolher o E3 aqui, A32, e aí eu tenho que escolher o E2 aqui, ômega de E1, E3, E2, esse cara é menos 1. Mas, aí agora se eu escolher o E2 aqui, então eu vou ter A21, digamos que eu escolho o E1 aqui, A12 aqui, aí eu tenho que escolher o E3 lá, 33, ômega de E2, E1, E3. Esse cara também é menos 1. Escolhendo o E2 aqui de novo, A21 aqui. Agora eu tenho que escolher o E3 aqui, A32 aqui, e o E1 lá, A13, ômega de E2, E3, E1. Faltam 2. Então agora escolhendo o E3 aqui, A31, o E1, A12, o E2, A23, ômega, de E3, E1, E2,
vai ter A3, 1, aí o E2, A2, 2, A3, ômega de E3, E2, E1. Então, agora é só botar o sinal certo. Esse daqui vai ser 1, esse daqui tem o E3 trocado com E2, é menos 1, esse aqui o E2 trocou com E1, menos 1, esse aqui o E1 trocou com E2, depois trocou com E3, então é 1. Esse aqui o E3 trocou com E2, depois trocou com E1, é menos 1. Acho que tem menos 1 demais aqui. Ah, não, esse aqui trocou 2 vezes. E aqui o E3 trocou com E1, é menos 1. Então, colocando os sinais, é essa fórmula. Essa fórmula tem até uma maneira tradicional a gente decorar ela, né? Aliás, quando vocês fizerem o curso de álgebra linear 2, vocês vão ter lá no primeiro teste uma pegadinha que é fazer essa mesma coisa para determinante 4x4. Bom, aqui é o A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Aí uma maneira de você repetir A11, A12, A13 aqui, A21, A22, A23 aqui, e aí pegar essas daqui com sinal positivo e essas daqui com sinal negativo. Fazer esses produtos assim funcionam. Tá 6 produtos. Se você fizer, vamos dizer, pensando que o determinante 4x4 seria parecido, você teria 4 caras aqui, 4, 4 e 4. Então teria 4 a quarta em princípio, mas na verdade é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então seriam 24 caras. E quando você faz a mesma coisa aqui com 4x4, repetindo as 3 primeiras, dá muito menos parcelas do que deveria. Então não pode funcionar.